Olá pessoal, aqui Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje vou falar daquilo que são para mim os melhores jogos de 2023. De notar que é sempre difícil fazer esta separação temporal dos jogos que são lançados num ano, porque o que me acontece a mim acontece a toda a gente e depois depende também do sítio onde estamos no mundo. Certos jogos só nos ficam disponíveis em certo momento e alguns não temos possibilidade ou oportunidade de jogar no ano que passou ou no ano vigente. Portanto, eu vou falar aqui dos jogos que eu experimentei pela primeira vez e que normalmente estiveram disponíveis em Portugal nesta altura. Portanto, pode haver aqui uma certa diferença entre aquilo que se considera para um ano ou para o outro. Então, o jogo que eu considero aqui como número 12, assim, o primeiro aqui na entrada foi o Ready Set Bet. Provavelmente não estariam à espera deste jogo, mas eu acho que está maravilhosamente bem implementado. É simples, mas sendo complexo, ou seja, é simples no seu sistema, mas é complexo porque é pouco tempo para tomar todas as decisões em tempo real, com muitas coisas a acontecer. Faz um maravilhoso uso de uma aplicação digital, é realmente qualquer coisa que melhora a experiência de jogo, embora possa ser dispensável. Imagino que pode haver alguém, e isto relaciona-se também com os perfis de jogadores, que queira fazer um roleplay de alguém que está a relatar a partida de corridas de cavalos. Isso pode ser interessante. Nunca experimentei ninguém que tivesse realmente que quisesse assumir esse papel e o assumisse bem, portanto não sei, mas admito que possa acontecer. Mas a app é maravilhosa naquilo que faz, no som, no ambiente que cria, e se puder ser num ecrã maior, ainda melhor. Como disse, o jogo é simples, mas é muito complexo porque tem muitas decisões para tomar em tempo real e gera-nos realmente tensão e interação entre os jogadores. Portanto, é qualquer coisa que nós conseguimos jogar rápido, mas que é quase um envolvimento imediato e que também nos dá algumas memórias relevantes. Embora seja muito dada a aleatoriedade, mas se nós percebemos aquilo que é a distribuição e o lançamento de dados e de resultados, conseguimos ter algumas estimativas de previsões do que pode acontecer, mas tratando-se de um jogo que pretende simular aquilo que é as incertezas de corridas de cavalos ou de outra coisa qualquer relacionada com apostas, eu acho que está muito bem feito e é muito interessante. O número 11 é o Hamlet. Eu não estava à espera de grande coisa deste jogo, embora quando o vi pareceu-me, olha, isto é interessante, o modo como se constrói aqui o território de um jogo de produção e de transportes. Não estava propriamente muito caro, eu já tinha visto aqueles designers que por acaso também são académicos, e eu, bem, vou apostar então nisto de Kickstarter, e depois quando joguei o jogo, não joguei muitas vezes, mas quando joguei gostei bastante. Para já joga-se bem em solo, mas da parte do multijogador é realmente um jogo interativo, em que nós estamos a produzir e a transportar coisas dos outros jogadores também, e a tentar fazer o máximo de pontuação, em que aquilo que os outros jogadores fazem nos interessa, num jogo que não é muito complexo, é relativamente rápido e está com uma produção muito bem feita. Do ponto de vista visual gosto, embora por vezes possa estar um bocado quase poluída com muita informação, mas até tem uma boa presença de mesa. Mas eu gosto destes jogos de produção e de distribuição de recursos. Isto quase que me faz lembrar uma simplificação do Road and Boats, o clássico da Splotter. Portanto, eu acho que está muito bem feito e vai sair também uma expansão que ainda vai trazer mais camadas de complexidade. Eu gostei do jogo e acho que as pessoas que jogaram comigo também gostaram. Portanto, tenho de levar mais vezes para os encontros deste jogo porque gostei particularmente, acho que está bastante bem feito do ponto de vista do game design. Não é um jogo muito complicado, mas é um jogo que nos permite planear, ver crescer a nossa progressão no jogo, é evidente a progressão, e que nos permite algum controle e algumas interações interessantes entre os outros jogadores, introduzido aqui nos jogos europeus de produção, desenvolvimento e distribuição de recursos, para fazer pontos. Portanto, qualquer coisa que numa era em que é difícil inovar nesta área, eu penso que este jogo consegue inovar por pequenas melhorias e pequenas combinações de coisas que nós normalmente não vemos em todos os jogos, em que por vezes ficam aquém daquilo que se espera a nível das interações. O próximo jogo que eu queria destacar e que eu gostei também muito e que eu acho que é muito interessante é o Cat in a Box. Quando vi o lançamento deste jogo pensei, olha, mais um jogo com gatos, mais uma coisa para cativar esse lado mais afetivo do jogo que poderia ser qualquer coisa. Mas depois de ter jogado o jogo, achei que é fascinante, é realmente fascinante. O jogo vai buscar a inspiração do Schrödinger Cat, em que será que o gato está lá ou não? Mais ou menos essa lógica, esse paradigma quase tão utilizado em toda a cultura ocidental nos últimos tempos, e quando digo tempos é quase séculos. Bem, o que o jogo tem de interessante é um jogo de vazas, portanto um trick-taking game, que existem muitos, e são jogos sempre interessantes, mas o que interessa
Jogo de vazas é que nós estamos a jogar com cartas que não têm cor. Ou seja, nós é que assumimos que cor é que é. E isto leva a que tenhamos um nível de planeamento estratégico muito considerável, em que tenhamos que considerar aquilo que os outros jogadores estão a fazer, e depois leva a alguns momentos de incerteza e de momentos uau durante o jogo, quando qualquer coisa acontece ou é possível. Portanto, eu acho que o jogo é fantástico e vai aparecer uma edição portuguesa do jogo através da Divercentro. Portanto, fantástico, muito contente. Eu ainda não tenho a minha cópia. Há aqui 2 jogos que eu ainda não tenho da lista. Como é que é possível, não é? Não tenho. Este ainda não tenho, mas de certeza que vou adquirir a cópia portuguesa do jogo para depois poder também tentar jogar com toda a gente. Não que o jogo tenha texto, o jogo não tem texto. Podem comprar uma cópia de qualquer língua, é mais pela facilidade do livro de regras, embora também seja simples. Mas também aqui, no meu caso, eu acho que devemos apoiar as editoras que fazem o esforço para trazer os jogos para Portugal. E por isso é que quase certeza que eu vou, assim que possível, e que estiver disponível, tentar adquirir este jogo. E eu recomendo que tentem fazer isso também. Às vezes é um pouco mais caro, mas nós, como jogadores do hobby, nós queremos que o hobby, a indústria e toda esta sociedade e comunidade cresça. E se não ajudarmos a financiar, eles não crescem. Agora o número 9 é o That's Not a Hat. Grande surpresa. Eu quando vi isto pensei, bem, mais um jogo daqueles de caixa pequena, um jogo de memória ainda por cima horrível, não gosto nada disso. À exceção do Timbuktu, acho que é o único jogo de memória que eu acho minimamente interessante de jogar e que vale a pena. Mas o That's Not a Hat foi uma surpresa brutal para mim durante o ano. Joguei, levei muitas pessoas a jogar este jogo, praticamente toda a gente gostou. É um jogo que levamos no bolso e jogamos em qualquer lado, num restaurante, num café, numa coisa qualquer, e as experiências são interessantíssimas e tem qualquer coisa do ponto de vista do design é genial. O jogo faz uma progressão automática à medida que se vai jogando. O que é que isto quer dizer? Como é um jogo de memória, se nós fizermos partidas repetidas sequenciais, começamos a ter poluição visual e já começamos a ter dificuldade. Será que este objeto saiu nesta partida ou em todas as outras que fizemos? E podemos usar isso a favor do jogo, porque é um jogo para além... Ok, o mecanismo principal, base, é memória, mas acima de tudo é um jogo de bluff e de engano e de dedução. E nós podemos usar essa confusão natural para conseguir implementar a nossa estratégia e tentar vencer o jogo, que neste caso não é bem vencer, é não perder. Portanto, uma série de elementos geniais, para mim, na minha perspectiva, colocados num jogo que é o máximo da simplicidade. E é muito difícil fazer coisas boas simples, e aqui neste jogo temos o claro exemplo de como isso foi possível, e por isso eu tinha que o destacar aqui no top 12 do ano. O número 8 é o Station Fall. Um jogo que eu preciso mesmo destacar porque eu achei interessantíssimo. É um jogo que vai buscar elementos de dedução, com alguma narrativa, com um sistema emergente, com um sistema complexo, altamente assimétrico, caótico do ponto de vista de regras, complexo e difícil de jogar, mas que cria também experiências interessantíssimas. Joguei também na Liriacon com o Gustavo, quem explicou o jogo, e eu, no início do jogo, estava quase para desistir. Estava cansadíssimo, mas à medida que fui aprendendo o jogo e jogando, comecei a ver a maravilha que o jogo é. E não me lembro de nada que tenha dado uma experiência semelhante nos últimos tempos. Ou seja, sem ser estes jogos de conflitos e de guerra e este tipo de coisa mais coletiva, aqui é um jogo com personagens, com uma narrativa mais personalizada. E eu acho que isso está fantástico nesta combinação de um jogo complexo com esta narrativa. E é um jogo da Ion Games que tem feito os PAXs. Portanto, imaginem aqui quase que um sistema PAX numa narrativa com personagens. Portanto, qualquer coisa de interessantíssimo, que me levou... Só joguei uma vez, vejam lá o que isto marcou, joguei só uma vez e imediatamente fui comprar o jogo e comprei as miniaturas. Eu que nem sou de muito comprar miniaturas, só para poder, quando possível, e quando me puder dedicar a ele, ter a experiência completa deste jogo, que é qualquer coisa de marcante e de muito relevante. Portanto, recomendo muito, um jogo, aviso, muito complexo, difícil de entrar, caótico, quase com problemas de interface do utilizador e experiência do utilizador, no modo como lemos as cartas, é tudo um pouco confuso e difícil de digerir, mas passando esta barreira, as experiências são maravilhosas. Número 7, Darwin's Journey. O outro jogo que eu não tenho ainda na minha coleção. Ainda não consegui adquirir, porque estava a tentar adquirir a versão Kickstarter, mas acho que não vou conseguir, vou ter que ficar pela base. Eu joguei, e foi jogado, joguei 2 vezes, e a primeira foi na Games of the West, com o Pedro Silva, e adorei o jogo. Apesar de ter perdido redondamente, mas adorei este conceito de um
Adorei este conceito de um jogo de alocação de trabalhadores em que os nossos trabalhadores ganham competências e progredem. Para além de estarmos a progredir também num espaço, são os nossos trabalhadores que mudam e depois o sistema económico de interação com os museus, acho que também está muito bem feito. Parte das interações também com os outros jogadores, mas dá-nos a liberdade para construirmos qualquer coisa. Portanto, qualquer coisa também fantástico. Para mim é cada vez mais difícil destacar estes Eurogames, que saem muitos, são quase todos iguais hoje em dia, muitos são parecidos. E este claramente distingue-se, e eu acho que é excelente na sua categoria, e aborda um tema que também não é muito comum e que faz sentido no modo como está implementado também. A seguir, o meu número 6 é o Mosaic, um jogo de construção de civilizações que tenta fazer este tipo de experiência, de construir qualquer coisa tão grande e amplo e complexo como uma civilização, de um modo relativamente simples, através de cartas que no fundo são combinações de ícones que desbloqueiam coisas e também habilidades especiais num jogo em que estamos a gerir recursos também e ocupação do território. Portanto, o jogo consegue fazer isto de um modo relativamente simples, joga bastante bem a 6 jogadores, acho que conseguimos ter bastantes dinâmicas e ser bastante fluido, tem uma ocupação do mapa, tem alguma dificuldade em fazer, pode ser complexo fazer o setup, a configuração inicial, mas ultrapassando isto e todos os jogadores a conhecerem, eu diria que não é muito longo, tem interações e dá-nos uma satisfação e um prazer em vermos a nossa civilização a progredir com várias dimensões a acontecer ao mesmo tempo, com muita variabilidade nas cartas, porque ele é quase todo baseado em cartas e nas barras de progressão. Portanto, eu adoro a experiência deste jogo, gostei mesmo muito e infelizmente também não tem dado para jogar sempre, mas sempre que tenho levado as pessoas têm gostado também e eu tenho gostado da experiência. Por isso, um jogo que eu recomendo para quem gosta de jogos de construção de civilizações, a notar que tende para alguma abstração, uma vez que tenta ser uma simplificação. Portanto, não vai a detalhes como alguns outros jogos de civilização vão, mas eu acho que consegue ter o mérito de, através destas abstrações, conseguir reter parte da essência daquilo que é um jogo de construção e desenvolvimento de civilizações. Portanto, Mosaic, um excelente jogo, e estou arrependido de não ter as miniaturas. Pareceu-me que eram desnecessárias, mas ajudam à leitura do jogo, uma vez que pode ter alguma poluição visual, uma vez que estamos num mapa com muita informação, com muitas peças diferentes, em que as cores precisam de ser lidas e pode ser um problema para pessoas que tenham dificuldade também em distinguir as cores. O número 5 é o Evacuation. Gostei também bastante deste jogo. Um jogo de dificuldade redobrada, porque estamos a controlar 2 motores de produção e a logística entre eles. Penso que isso está muito bem feito, está quase genial também, mas exige bastante aos jogadores. Pode levar a alguma paralisia de análise, a algum tempo de espera e quase como uma dor de cabeça tentar resolver este sistema. Mas eu gosto destas experiências também, portanto, não gosto só de jogos de máxima interação, portanto o jogo não tem muita interação, é mais nos sítios que vamos ocupar, mas acima de tudo é um desafio muito interessante de ver como é que vamos montar este sistema e eu diria que é um jogo que pessoas que gostam destes jogos de sistemas económicos europeus e com desafios agravados vão gostar destes jogos. É uma economia muito apertada, portanto vão gostar bastante deste jogo e eu também recomendo Evacuation, um jogo também interessante dentro desta categoria. O meu número 4 é o Cut na Hora, porque também gostei do modo simples como está implementado, entra-se bastante bem, tem um sistema muito interessante de jogar cartas para fazer ações, com uma ocupação no território, em que no fundo serve para maximizarmos pontos através de combinação de conjuntos, o set collection, mas acima de tudo tem um sistema de produção muito interessante baseado no mercado, que tem um sistema original em que vai variando consoante os jogadores vão comprando e vendendo coisas, que nos gera alguma incerteza, algum controle também, mas que acima de tudo também tem a vantagem e o mérito de transformar tudo e todos os recursos em moeda. E então temos um sistema mais controlável e mais fácil de gerir, naquilo que é um jogo também de estilo europeu, mas que tem um espectro mais condensado, que nos permite reduzir um pouco a complexidade, mas proporcionar uma experiência de jogo interessante. E para além de estar magnificamente bem produzido do ponto de vista, lá está, da produção, dos componentes e do aspecto gráfico, acho que também é importante salientar isso e o cuidado disso. Portanto, eu recomendo também, para quem gosta destes jogos europeus, está aqui entre os melhores também, uma recomendação também de um dos melhores jogos do ano. Depois o número 3 é o Earth. Para mim um jogo que
vem criar o jogo de cartas tal como o jogo de cartas de combinações e desenvolvimento do motor de produção, tal como eu gostaria e esperava. Vem para um tema que me interessa, que é o tema da natureza e de criar um ecossistema, uma ilha, mais concretamente, mas em que o modo em que colocamos as cartas e os combos são maravilhosos e temos que planear isso com antecedência. E também um jogo que nos permite fazer ações quando os outros estão a jogar, que normalmente costuma ser um problema destes jogos, porque no nosso turno fazemos imensas coisas e gostamos e depois estamos simplesmente à espera. Não é o caso deste jogo, está muito bem resolvido e de facto faz isto bastante bem, joga bem a todas as contagens de jogadores, mas eu diria que o ideal é 1, 2 jogadores. E tem muita variabilidade e a produção e as ilustrações estão maravilhosas e é sempre novo e é um jogo quase inesgotável dentro destes jogos de cartas mais... E também a duração não é muito longa, portanto é um jogo que acho que está sempre ali na prateleira para poder ser jogado e vem, eu diria que substituir muitos outros jogos semelhantes destes. Por exemplo, eu diria que isto é muito melhor que o Wingspan, embora eu não seja propriamente um fã do Wingspan, e também não tenha jogado as últimas expansões. E Oceania não joguei, portanto não posso comparar com essa nova dimensão do jogo. Mas acima de tudo, eu destacaria este jogo porque também para mim está muito bem feito dentro do seu tipo e da sua tipologia de jogo de cartas, de combinações, de ações e de motores de produção. Número 2, Nucleum, que é, para mim, o melhor Eurogame, chamemos-lhe Eurogame do ano, em que vamos buscar aqui algumas inspirações no braço, nesta coisa de produzirmos recursos, transportarmos e alimentarmos para desbloquearmos coisas, em que temos interação entre os jogadores no modo como construímos a rede, mas a rede é construída através de um sistema inteligente de peças de comboio que são também ações em locais que vamos tentar ligar. Tem algumas interações nos sítios onde vão aparecer, por exemplo, os núcleos, que vai criar uma tensão para alguém chegar primeiro e a desencadear o jogo que tem um temporizador que os jogadores vão controlando e influenciando, acho que isso também é interessante, e temos imensas combinações de coisas que podemos fazer e é muito satisfatório vermos todo o nosso motor a funcionar, maximizar o número de ações, porque se conseguimos fazer muitas ações, conseguimos tirar o máximo partido do nosso income que recebemos em cada turno, e portanto aqui um jogo com imensas coisas para pensar, que nos relembra, por exemplo, clássicos como o Brass e outros jogos do género, aqui com uma nova abordagem, um novo tema e com uma lógica de jogo mais europeu em que combinamos sequências de ações para maximizar e ter jogadas adicionais e bónus que depois podem fazer toda a diferença no jogo. Também uma questão dos pontuadores que também fazem muita diferença e cria aqui uma tensão adicional entre os jogadores. Portanto, um excelente jogo também, para mim o melhor dentro destes mais económicos, mais euro. E para mim, o melhor jogo do ano é o Hegemony. É fantástico, altamente complexo, difícil de jogar, porque temos que compreender muito bem como se joga a nossa facção, é assimétrico, mas faz simulações e tem interações com significado lógico entre os jogadores, com iguais possibilidades de qualquer uma das fações ganhar, sempre a influenciar e impactar naquilo que os outros fazem, a simular coisas que nós conseguimos associar a elementos da vida real e que nos leva a entrar em roleplay num jogo que é um jogo económico, é quase um Eurogame também, mas nós fazemos roleplay, nós somos aliciados a reclamar daquilo que os outros jogadores estão a fazer, atribuindo-lhe papéis tipificados da sua classe social ou da entidade que estão a representar. Por exemplo, és o Estado, estás sempre a cobrar muitos impostos, ou és capitalista, só pensas no dinheiro, ou a classe operária, olha as greves, agora vamos todos parar. Coisas deste género que nos levam a entrar nestes papéis, a refletir e a criar experiências memoráveis. Hegemony, incrível, fantástico, dos melhores jogos que eu joguei nos últimos tempos, fica-me sempre na memória as partidas, é sempre maravilhoso, mesmo que seja longo e demora bastante tempo a jogar, mesmo que estejamos à espera, é sempre interessante ver o que é que o outro vai fazer, porque o jogo também é ativado por cartas e as cartas têm habilidades que nos dizem, uau, isto não é possível, mas depois logo a seguir alguém faz qualquer coisa também que parece incrível, muito poderosa, mas depois há mais maneiras de contrariar aquilo. Portanto, incrível. O sistema de votações, fantástico. Mudar as ideologias ou a influência de ideologia em cada um dos setores do governo. Incrível, incrível. Para quem gosta de jogos mais complexos, mais profundos, para quem gosta desta dimensão social e política, este jogo é maravilhoso e eu mal posso esperar pelos próximos jogos da mesma editora. Portanto, fantástico para mim, o melhor jogo do ano. E pronto, foi este o vídeo do top dos 12 jogos que eu acho
que foram os melhores jogos do ano, pelas mais diversas razões. Tivemos aqui desde jogos muito simples a jogos muito complexos, mas cada um a destacar-se pelo tipo de experiências que proporciona ou pelo modo como o design foi implementado. E obviamente isto é uma visão subjetiva, mas eu penso que tentei justificar o porquê da minha decisão em cada um dos jogos e, como sempre, fico aqui curioso para saber quais as vossas opiniões e para depois continuarmos com o debate aqui no vídeo. Então vá, obrigado, adeus.